hoje eu vou trazer para vocês a análise da primeira temporada da nova série coreana da Netflix, Profecia do Inferno. Se você ainda não assistiu a série e tá aí em dúvida se assiste ou não, primeiro eu vou falar aqui sem spoiler e na hora que eu for começar a parte com spoiler eu vou avisar aqui pra vocês. Então pode ficar tranquilo que inicialmente eu vou explicar do que a série se trata. Na série nós acompanhamos fenômenos sobrenaturais acontecendo, porque algumas pessoas começam a receber uma profecia de morte, que elas irão morrer em determinado dia e em determinada hora e irão para o inferno, ou seja, elas estão condenadas a ir para o inferno, e quando chega o dia e a hora determinada para aquela pessoa, chegam monstros ali, entidades que vão lá, espancam aquela pessoa de forma brutal e no fim sobra apenas o cadáver carbonizado. Então é aí que começam investigações para descobrir o que está acontecendo ali, por que esses fenômenos estão acontecendo, o que está por trás disso e por que aquelas pessoas ali recebem essa mensagem que algumas pessoas acreditam vir de anjo. A série é dos mesmos criadores do filme Invasão Zumbi, então a gente já pode esperar aí algumas cenas um pouco pesadas, principalmente na hora da morte ali de algumas pessoas. Então, se você é uma dessas pessoas que se sensibilizam com essas cenas, fica aí já preparado. Além disso, a série possui terror, mistério, algumas questões criminais e até alguns temas bem delicados que vão sendo retratados ao longo da série. Confesso pra vocês que quando eu comecei a ver, eu vi que não era tanto o meu estilo de série, mas ao longo dos episódios, quando você vai assistindo, você vai se interessando e querendo saber o desfecho, o que vai acontecer no final, se a gente vai ter explicações do que está acontecendo ali. Então a gente fica preso aí, inclusive o final deu um super gancho aí para uma próxima temporada e que inclusive deixa a gente mais curioso para saber o que vai acontecer depois daquele final, o que está acontecendo ali, né? Então, se é o seu estilo de série, vale a pena dar uma conferida. E a partir deste ponto agora o vídeo vai ter spoiler. Então se você ainda não assistiu, corre lá para conferir e depois volta aqui para falar o que você achou dessa série. Não esquece, é claro, de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nada que sai aqui no canal e também deixe o seu like para ajudar a divulgar este conteúdo para mais pessoas. Bom, galera, agora vamos falar um pouquinho, né, adentrando um pouco mais na história. Pelo que a gente já percebe desde o início, não tem tantos personagens principais, um personagem principal, porque de início a gente começa acompanhando já o policial, que vai ali atrás do que está acontecendo, descobrir se realmente é uma coisa sobrenatural, se está acontecendo, se não está, quem está por trás de tudo isso. A gente acompanha ele e também o presidente Jung, que está na frente ali daquela seita, aquela organização que é a Nova Verdade. Então nós vamos acompanhar eles no início da série, mas logo a gente perde aí um dos personagens que a gente acreditava que eram os principais e iriam ali até o final da temporada. Mas aí a gente vê novos personagens entrando, aí a gente já se depara ali com o produtor Yeonje, que vai seguir aí o resto da temporada até o final, também meio que investigando o que está acontecendo ali, porque ele também não acreditava muito nessas coisas, não dava muito bola para isso, até que o filho dele recebe a profecia. Então nós vamos acompanhar ele. E quem a gente pode considerar que teve mais importância, apesar de não ter aparecido tanto durante toda a temporada, foi a Min, porque ela inicialmente, a advogada, estava ali, né, no caso e descobriu que aquilo era real, que aquelas coisas aconteceram. Ela acabou sendo enganada pelo novo presidente da Nova Verdade, que tentou matar ela ali através dos seus seguidores, mas depois de desaparecida por tanto tempo, ela retorna e já na nova organização, a organização Sodo, que eles se preocupam ali em esconder as pessoas que recebem essa sentença, essa condenação da Nova Verdade. Então é um pouco difícil de se apegar aos personagens aqui na série, justamente porque a gente não tem uma continuidade desde o início da série com o mesmo personagem. Acredito que a que mais se manteve aí foi a Min. Mas apesar disso, eu me apeguei um pouco ao personagem Yeonje, né? Ele apareceu mais da metade da série pra frente. E eu me sensibilizei até no momento em que ele morreu ali protegendo o filho dele. Então, apesar de ser um pouco difícil a identificação com os personagens, a gente ainda tem essa possibilidade de conseguir se apegar a algum deles ali. E aqui nós vamos ter algumas críticas a alguns temas, principalmente na questão aí do fanatismo religioso. Nós vemos isso durante toda a série
E não somente isso, também grupos radicais, extremistas, nós temos grandes críticas aí na série com relação a isso, e nós vemos o tempo todo eles levando justamente essa ideia do sistema que é criado ali para poder fazer com que as pessoas acreditem em uma determinada coisa, uma determinada doutrina e sigam aquilo ali, e mesmo quando tem falha, mesmo quando acontecem coisas que mostram que aquilo ali não é real, que o que eles estão inventando não é real, eles tentam arrumar uma forma ali de passar por isso para que as pessoas não parem de acreditar neles, não parem de acreditar naquele sistema. E foi aqui o que aconteceu aqui na série. A nova verdade, ela surgiu ali através do primeiro presidente, o Jung. Ele fez isso porque ele recebeu a sentença dele quando ele era criança, que ele iria morrer daqui a 20 anos. E aí ele começa ali a tentar entender aqueles fenômenos que estava acontecendo e começa a criar ali aquela doutrina dele através do que ele ia observando. E o que ele fala é que ele inventou isso porque ele viu que as pessoas morriam e ele queria fazer com que as pessoas acreditassem que aquilo ali era uma forma de punir aqueles que estavam em pecado, tendo atitudes erradas, e assim teria-se um mundo melhor, porque alcançaria a justiça estaria sendo feita através daqueles que estavam pecando, aqueles que estavam errando. Assim as pessoas teriam medo e através do medo delas, elas parariam de pecar, elas parariam de ter atitudes ruins. Então esse era o mundo que ele queria criar ali através dessa doutrina, através do medo. Ele queria que as pessoas tivessem o medo de fazer as coisas erradas, o medo da punição, e aí elas iriam, se comportar e seguir ali o que estava na doutrina deles. Mas aí a gente vê que a doutrina foi totalmente criada por eles que criaram ali o que seria o pecado ou não. Em determinada parte da série é até falado que eles não consideravam a luxúria e a ganância como pecado, então é algo que eles mesmos inventam ali como o que seria pecado, o que não seria, o que a pessoa teria que fazer ou não. E para eles, todos aqueles que recebem a sentença são pecadores, então por isso eles estão sendo punidos de irem ali para o inferno através daquela punição. Então a gente vê que a maior crítica deles é realmente com relação a esse fanatismo, extremismo religioso, que pega ali, e distorce o evangelho, pega partes desconexas ali para poder fundamentar a sua narrativa. Então é algo que se distancia aí do evangelho verdadeiro, mas além disso também traz aí questões éticas e morais para serem refletidas, como o ser humano lidar ali com o medo da morte, como ele se comporta, o caráter do ser humano. Mas como o próprio Jung falou, ele viveu a vida dele toda tentando fazer coisas boas, tendo atitudes corretas, justamente pela sentença que ele tinha recebido. Então ele viveu a vida dele toda com medo do dia que chegaria a morte dele e tentando ser uma pessoa boa, tentando fazer coisas boas, e mesmo assim ele recebeu a sentença dele. Então ele conta sobre isso, que a forma que ele achou para tentar organizar o mundo, fazer com que as pessoas acreditassem ali, numa justiça, seria através desse medo em todas as pessoas, delas acreditarem que não podem pecar para não ter isso. E por meio dessa crença surge ali o grupo radical Arrowhead. Eles são aqueles grupos mais extremistas e que inclusive começam ali a matar pessoas e justificando que estavam matando porque a pessoa tinha pecado, porque era uma pecadora, e eles mesmos iam lá e matavam ela. Então não era nem através daquela sentença onde aqueles seres sobrenaturais apareciam ali, eram eles mesmos que iam ali dando fim a determinadas pessoas que eles viam que estava contra o sistema deles, contra a doutrina deles. Então eles mesmos davam fim àquela pessoa. Era um grupo extremamente radical e no final a gente viu ali que o líder desse grupo acabou recebendo também a sentença. E ele fica ali revoltado da vida, porque ele fala que seguiu aquela doutrina fielmente, mais até do que o próprio presidente ali da doutrina. Ele seguiu todos os passos certinhos e mesmo assim ele recebeu a sentença. Então ele fica meio revoltado, meio tentando buscar uma explicação para isso, qual que era o propósito dele nisso, porque ele não consegue acreditar que tudo ali foi uma ilusão, que ele foi enganado, como várias pessoas estavam sendo enganadas, que estavam sendo mortas
porque estavam pecando. E na verdade a gente vê ali mais pro final que não tinha relação com isso. Aconteciam os eventos sobrenaturais, mas ainda não foi explicado por que esses eventos acontecem, por que aqueles seres aparecem ali para determinadas pessoas, mas já foi explicado que não tem nada a ver com essa questão de a pessoa estar em pecado, a pessoa ser pecadora, até porque foi revelado definitivamente ali no momento em que eles falaram que a sentença veio para um recém-nascido, ou seja, um bebê que não tinha pecado nenhum, ele tinha acabado de nascer, então ele não era um pecador e mesmo assim recebeu a sentença. Então aí a gente já tinha desconfiado isso lá no início da série, porque algumas pessoas morreram e eles não sabiam o pecado de todas elas. Então eles falam isso ali, né, que ainda não tinha descoberto o que elas fizeram para estar recebendo esse castigo. Mas a gente vai vendo ao longo da série essas coisas sendo questionadas, algumas pessoas falando que não tinham praticado nada, que não tinham pecado e mesmo assim receberam a sentença. E aí, neste momento em que acontece isso com o bebê, da sentença dele vir, a gente tem a confirmação de que não tem nada a ver com isso e na verdade é tudo ali uma enganação do grupo da Nova Verdade. Eles meio que tornaram uma organização praticamente que comandava ali tudo, já que eles que eram o dono da verdade do que estava acontecendo, então eles não queriam perder esse poder deles e que as pessoas fossem contra eles, então eles estavam tentando de toda forma achar uma forma de impedir com que as pessoas descobrissem desse recém-nascido para que elas não começassem a duvidar ali da crença deles e do sistema deles. E é aí que a gente vê a organização Sodo agindo, que é a organização que a Amin, tá, ela reaparece depois de tanto tempo, né, a gente achou que ela tinha morrido ali, e ela reaparece, e aí o que eles fazem? Eles tentam esconder as pessoas que recebem a sentença, justamente porque eles não acreditam nesse sistema da Nova Verdade. E aí eles querem expor isso para as pessoas, que aquele sistema está mentindo para todo mundo, que não tem absolutamente nada a ver com o pecado das pessoas, esses eventos sobrenaturais estarem acontecendo. Então eles tentam de toda forma revelar ali para as pessoas e no fim eles acabam conseguindo. Apesar de não ter tido a morte do bebê, porque os pais deles entraram ali na frente para proteger, as pessoas viram que realmente o bebê tinha recebido a sentença, realmente o bebê ia morrer, e por causa dos pais que protegeram, entraram ali na frente com os seus corpos para proteger o bebê, só assim que a criança não morreu. Então a gente já viu que vai começar a ter essa rebelião, essa revolta contra a ideologia deles, contra a doutrina que eles estavam tentando aplicar nas pessoas. Mas tem várias pontas soltas aí, né, e questionamentos para se fazer. Primeiro, por que esses eventos sobrenaturais estão acontecendo e qual que é o motivo daquelas pessoas estarem sendo escolhidas? É realmente aleatório ou tem um motivo para cada pessoa ser escolhida? Por que aquilo tudo está acontecendo? Ainda não foi revelado, são perguntas aí para uma próxima temporada. E além disso, a gente viu ali no finalzinho, os monstros apareceram ali para matar o bebê. E o bebê consegue sobreviver porque os pais protegem ele ali. Mas se você for parar para pensar, por serem entidades sobrenaturais, eles saberiam que o bebê não tinha morrido. Eles sentiriam ali que ele ainda estava respirando, ele ainda estava vivo e não teriam ido embora até dar fim a ele, já que ele que tinha recebido a sentença. Só que isso não aconteceu. Eles tentam ali atingir o bebê através dos pais, mas simplesmente vão embora como se eles não tivessem visto que o bebê estava vivo. Mas logo depois, poucos minutos depois, né, eles voltam para matar o líder dos Arrowhead e aí eles veriam que o bebê estava vivo naquele momento, né? Então eles também deixaram pra lá, vieram só pra matar ele e foram embora. Então realmente não dá pra saber se eles realmente não viram que o bebê estava vivo e foram embora, ou se foi aquele caso de que como os pais se sacrificaram pelo bebê, a vida do bebê foi poupada e eles foram embora. Então é algo que também a gente tem que questionar aí para uma próxima temporada, como eles agem, se tem uma forma aí de impedir, como aconteceu com o bebê, que as pessoas morram, né, que as pessoas recebam aquela sentença, que aquela sentença passe delas, tipo no premonição aí. E depois a gente fica mais intrigado ainda quando a gente vê que a senhora Parker, que morreu lá no inicinho da série, tá ali só com o cadáver dela sendo preservado e o cadáver dela toma vida novamente e ela volta à vida. Ou seja, gente, aí tem várias possibilidades para a próxima temporada, porque a gente pode ter aí
todas as pessoas que foram mortas desta forma voltando, talvez somente algumas. Nós podemos ter o presidente Jung aí de volta, mas aí a gente fica aí na expectativa para saber por que a senhora Park voltou, se mais pessoas vão voltar, se eles têm algum objetivo ali, vão voltar com alguma mensagem, ou vai ser aí um mistério durante a segunda temporada, tanto para ela como para todas as pessoas, de não saber ali talvez dessa ressurreição, do que aconteceu com ela. Então a gente fica aí na expectativa já para saber qual vai ser o desenrolar da próxima temporada. A gente já espera que a maioria das pessoas vão estar aí duvidando da nova verdade do Arrowhead depois de tudo o que aconteceu. Então a gente espera já talvez alguns tumultos, algumas rebeliões aí e algumas explicações também para o que está acontecendo de verdade naquilo tudo ali. Então, galera, como eu falei de início, eu tava achando que a série não era muito do meu estilo, mas ao longo dos episódios a gente vai se prendendo ali e querendo saber mais o que tá acontecendo, da história, principalmente no final ali, né, o que vai acontecer numa segunda temporada, quais foram as justificativas para aqueles fenômenos estarem acontecendo, porque a gente já viu que é real, realmente aqueles monstros aparecem ali para matar as pessoas, mas nós não sabemos por que é feita essa seleção, como que é feita e nem o que vai acontecer agora que tem gente aí retornando à vida. Deixa aí pra mim nos comentários se você gostou ou não gostou dessa série, quais são as suas teorias para uma próxima temporada, o que você acha que tá rolando ali, o que vai rolar na próxima temporada, deixa tudo aí pra mim nos comentários, o que você achou. Então é isso, galera, tchauzinho!